Na lavoura, cada situação pode ter múltiplas soluções. Você só precisa escolher qual é a ideal para você. E na hora de comprar seus insumos, por que se contentar com menos? A Cultura Agro Mais oferece soluções que vão muito além da lavoura, inclusive na hora de pagar seus insumos. Na Operação Barter, você paga com a sua produção e ganha de brinde muitas vantagens, tanto na compra quanto na venda. Primeiro, você tem previsibilidade, pois trava os custos e ganhos. Ou seja, não vai ter que se preocupar com o sobe e desce do mercado, nem nos preços dos insumos e nem nas cotações da safra. Você também ganha na facilidade, não tendo que financiar ou desembolsar recursos. Não tem burocracia. Além disso, tem a tranquilidade de plantar já com o destino certo para a sua produção. Nem com a armazenagem você terá que se preocupar. Prefere fazer sua compra da maneira tradicional? A Cultura Agro Mais tem a troca com troco. Você faz suas compras e sai com troco em dinheiro para investir no que quiser em sua propriedade. Viu como é bom ter mais opções? Se você quer mais para a sua lavoura, venha para a Cultura Agro Mais. Fala, meus queridos! Chega pra cá! Está começando mais um Roots Podcast, o seu podcast agro. Eu sou o Douglas e aqui ao meu lado, meu irmão e agro-host, Ismael Andrade. Simbora, mano. Simbora. Tudo bem, pessoal? Tudo jóia? Esse episódio nós vamos falar sobre startups no agro, né? Vamos falar sobre advocacia, né? Sobre tecnologia, né, meu irmão? Aí sim. E para falar sobre esse assunto muito bacana, tá aqui com a gente nosso amigo Heitor Amaral, advogado, sócio da Amaral Advogados, especialista em empresas de base tecnológica e professor universitário. Seja muito bem-vindo ao Roots, Heitor. Ismael, Douglas, prazer enorme estar aqui. Eu sou ouvinte do programa de vocês, assisto também, né? Afinal de contas, demais. Dependendo do momento que você está ali. E desde o primeiro lá acompanhando, é um grande prazer poder trocar uma ideia com vocês aqui, falar um pouquinho desse mundo, né? De startup, de capital de risco e principalmente falar de agro, né? Maravilha, a gente demais. Nos sentimos lisonjeados em recebê-lo, além de a gente também acompanhar o seu trabalho. Você também está agarrado lá também, gerando bastante conteúdo na internet, também no formato podcast, então a gente também acompanha esse universo, além de ser um baita advogado que conduz o escritório em Uberlândia, também é nosso amigo, então é um prazer te receber aqui. Sinta-se em casa, vamos falar desse universo. E tem um meme lá, né? Bora, Bill! Ele é o neto do Bill. Exatamente. Eu sou o neto do Bill, eterno Bill. Um abraço aí, Bill, eternamente em nossos corações. Está nos vendo lá de cima, né? Com toda certeza. E o Bill, você ficou sabendo? Eu fiquei sabendo de um fato engraçado. Você ficou sabendo que teve lá no Vilela, no podcast? Não. Ele fez uma piada lá de mau gosto, cara. Super Pegou mal? Preconceituosa, cara, pelo lado do racismo. E ele começou a rir sozinho da piada dele e ninguém Ficou riu. sem graça. Ninguém riu. E ele falou assim, a piada não teve graça não. Eu não vi não. Rapaz do céu, mas enfim. Maravilha. Nesses aqui... momentos a gente tem que falar de coisa boa, né? E Exato. evitar polêmicas, né? Estamos aqui apreciando um bom café, uma aguinha e vamos falar hoje sobre esse universo, Heitor. Eu já começo, na verdade, o tema startup, ele ainda é um tema extremamente novo, um tema extremamente importante da gente entender. Vamos dar uma aprofundada nesse cenário, mas antes dar uma breve contextualizada, né? Você está à frente de uma operação de um escritório de advocacia em Uberlândia. Como é que esse universo de bases tecnológicas, de empresas chegaram até você? Como é que você decidiu tratar desse assunto, atingir esse nicho, que depois a gente vai afunilando um pouco até a gente chegar em startup, depois a gente afunila um pouco mais pro agro, mas vamos começar do começo. Do começo. Bom, legal demais. Então, quando eu estava na faculdade ainda, eu era, e sou ainda, né, um aficionado por tecnologia. Mas parece que as coisas não se comunicavam muito, né? Faculdade de Direito não costuma ter muito a ver com tecnologia. E aí comecei a trabalhar num escritório. E em paralelo a isso, eu fazia aquelas coisas que geralmente o adolescente faz, né? Eu tava sempre ali no computador, mexendo e tudo mais, a minha mãe e minha avó puxando a orelha ali, né? Sai desse computador, menino, e tudo mais, aquelas coisas comuns. E quando eu tava nesse escritório, tínhamos um cliente lá, que eu era advogado associado, contratado, e era um cliente da parte de tecnologia, parte de desenvolvimento de sistemas. E eu comecei a me interessar demais por aquilo. E quando eu resolvi abrir meu escritório,
eu pensei o seguinte, bom, eu preciso encontrar uma coisa que eu gosto de fazer, que eu tenha uma certa afinidade e que eu consiga enxergar o direito dentro dela. Foi daí, então, que eu pensei, como é que eu posso comunicar essas duas coisas, né? A tecnologia e o direito. Sim. E aí, estudando um pouco mais sobre isso, né, eu fui mais ou menos contemporâneo do movimento das startups no Vale do Silício, quando isso começou a se desenvolver lá atrás, né, saindo da faculdade com força um pouco maior, e falei, bom, eu acho que aqui tem um nicho, espaço. Tem um espaço enorme. Quando eu olhei para o mercado, tinha, para não falar que não tinha ninguém que fazia, quem fazia estava nos grandes centros. Eu pensei, poxa, aqui pode ter uma oportunidade grande. E aí eu comecei a estudar sobre isso, comecei a me inteirar, e quando o escritório começou a tracionar um pouquinho, começaram a aparecer os primeiros clientes. Os primeiros clientes, tradicionalmente, eram aqueles clientes de empresas que desenvolviam sistemas, porque até então o que a gente pensava em tecnologia era loja de computador. Exato, só tem a ver com computação, né? E software, exatamente, gente que escrevia código, né? Então esses foram os nossos primeiros clientes dessa área especificamente. E aí, com o amadurecimento do mercado, né? O mercado aqui no Brasil ainda tá caminhando, mas já melhorou demais, né? Aí as oportunidades foram abrindo, a gente foi fazendo um bom trabalho, assim como vocês fazem muito bem aqui, fomos conversando na língua de quem está naquele determinado nicho, né? As pessoas começam a perceber que você conhece daquilo, conhece das dores dela enquanto empreendedor, as dificuldades que ela tem. E aí fomos aumentando nossa linha de serviços, né? Hoje, a gente estava conversando aqui nos bastidores antes, então o escritório atende ponta a ponta esses clientes de base tecnológica, independentemente do nicho de atuação, né? Saindo da parte societária, passando pelo investimento, pela parte civil no preventivo ali, e caminhando até uma parte mais precisa, né? De propriedade intelectual, seção de tecnologia, patente, enfim. Então temos solução lá para esses clientes. E a gente senta na mesa deles mesmo. Né? Uhum. Acho que talvez esse seja um dos principais diferenciais do escritório. Porque quanto mais você conhece do negócio, mais você tem a capacidade não só de dizer o direito para ele, mas entender qual é a necessidade dele e estruturar juridicamente para ele conseguir chegar no objetivo dele. Porque às vezes a lei diz uma coisa, mas como que eu vou interpretar e adequar a realidade dele para a legislação. Né? Não adianta nada eu chegar por um cliente pequeno, e eu vejo muito isso com o produtor rural. Né? Eu sou o Bill, né? Era produtor rural, foi produtor rural a vida inteira, passou por todas as dificuldades do produtor de leite, e eu acho que uma das coisas no final que fez com que ele parasse, né, fechasse a mercearia, o armazém, foi questões sanitárias, né? Sim. Regulação e tudo mais. Então eu sei o peso que isso tem. E a partir daí, enxergando essas dificuldades, a gente pensou, como é que a gente pode atender melhor? Eu acho que temos atendido bem nossos clientes lá e estamos fazendo nosso trabalho lá no dia a dia. Maravilha. Para você que não está entendendo aí o que a gente está falando do Bill. Bill é o avô do Heitor, que já não vive mais entre nós, mas conduzia uma operação agrícola aqui em Patos de Minas. A gente está citando só para você sintonizar do lado daí. Ô, Heitor, maravilha. Era o melhor queijo e linguiça aqui da Mercearia Açougue Amaral. De um raio consideravelmente, né? Pessoal de Brasília vinha aqui, muito, né? Muito bacana. Maravilha. Dentro desse universo, Heitor, você está falando de empresas de base, hoje a gente fala empresas de base tecnológica. E lá atrás a gente limitava esse nosso universo de conhecimento com quem desenvolvia e vendia software. Exato. Esse universo ele cresceu demais, né? Então a gente vai falar de empresa de base tecnológica de sei lá, empresa que desenvolve contagens de animais lá. A gente vai falar de basicamente inovação e tecnologia, internet das coisas, um monte de cenário de realidade aumentada dentro já dos diversos cenários, mas saiu daquele universo de um programa de computador, de um software, de manipulação somente de dados. Hoje o universo ele é extremamente amplo, né? E quando esses primeiros clientes entram pro escritório nesse cenário de empresas de computação, de programa e tal, depois esse universo começa a vir essas novas empresas. Como é que foi essa transição não, né? Como é que foi essa evolução do mercado, assim? Legal. Assim, eu vejo que essa mudança do mercado, ela vem por decorrência do rompimento do modelo de estrutura de capital.
E o que que é isso? Tradicionalmente, as empresas, as pequenas e médias empresas, elas utilizam capital próprio para poder crescer. Então, acabou, abre a padaria lá, ele abre a lojinha e como que ele cresce? Com dinheiro do bolso ou com financiamento bancário? Ele tem lucro, só que isso demora, né? Por quê? Porque o negócio dele não é necessariamente escalável. Ele tem problema de mão de obra, ele tem problema de matéria-prima. Então, esse é o primeiro modelo tradicional. O segundo modelo dentro disso de crescimento é com capital de terceiro, mas um capital de terceiro um pouco mais amarrado, que é o que vocês estão muito acostumados no agro. O pequeno e o médio tem muita dificuldade de acessar esse capital. Por quê? Primeiro, se a empresa dele é nova, o score dele é baixo. Exato. Ele tem pouco funcionário, a receita é pequena, então a taxa que as instituições financeiras cobram dele, ela vai exigir um prêmio para aquilo. Se ele não tem solidez, se ele não tem liquidez. Se eu tenho um risco maior, a taxa é maior. Exatamente. Então, esse modelo, ele também começa a ser disruptado pelo seguinte: eu tenho um tipo de negócio que cresce muito por característica, né? Pra você ter ideia, existe um modelo de crescimento de startup que cresce 300% no primeiro ano, 300% no segundo, dobra nos 5 anos, né? Então, isso é o plano ideal de crescimento de uma startup. Quando eu olho para esse modelo, um investidor, ele olha para aquela empresa e pensa assim, poxa, eu vou investir nessa empresa que às vezes não tem nenhum produto direito, qual é o prêmio de risco que eu vou ter nisso? Não é melhor eu pegar o dinheiro que eu tenho aqui e entregar para o banco para ele poder emprestar com um spread lá, que aí ele já sabe fazer o negócio, ele sabe para quem que empresta, se tem garantia, se não tem, como que isso é feito, o sócio vai ser fiador, aquilo que a gente está acostumado. Exato. Na instituição financeira. E aí, quando você tem essa disrupção da mentalidade do investidor, ele pensando, tudo bem, se eu vou investir nesse cara, eu preciso ter um prêmio diferente da instituição financeira. A instituição financeira cobra, sei lá, 6%, 7%, 8%, às vezes é Selic mais uma margem, enfim, aí depende do modelo de negócio. Qual é o prêmio adicional que eu preciso ter para eu poder colocar dinheiro nesse negócio, para valer a pena? E aí ele pensa o seguinte, esse prêmio não pode ser fixo, porque se eu chegar para esse cara e disser, não, eu vou te cobrar 500% para poder te emprestar, não faz sentido. Não faz sentido. E aí o mercado se abre a partir do momento que esse investidor diz o seguinte, tudo bem, eu topo entrar nesse negócio de risco, mas se você ganhar, eu ganho junto. E aí ele começa a ser aquele cara que bota capital e ao invés de capturar taxa, ele captura percentual, participação. Né? O mercado chama de equity. Compra uma fatia daquela empresa a troco de um empréstimo. Exatamente. E aí é quando, na minha cabeça, tudo muda. E para nós a gente sentiu isso. Quando esse mercado começou a amadurecer, que eu comecei a ter mais pessoas, principalmente empresas fora do Brasil, vindo para cá, com essa mentalidade, o mercado brasileiro olhou para isso e falou assim, opa, nós temos uma opcionalidade aqui diferente desse cara que cresce com lucro, o pequenininho, diferente desse cara que capta dinheiro com banco, eu tenho esse capital que é de risco, né? Porque o risco é maior. Quando isso acontece em termos de mentalidade, aí para nós a coisa deslancha. Todo mundo tateando, não sabia muito bem o que fazia, qual que era o contrato, né? Ia nos Estados Unidos uma legislação completamente diferente, um jeito de fazer negócio completamente diferente, contrato diferente, muito menor, muito mais enxuto. O americano é muito mais reto, né? A gente brinca, os contratos de investimento americano tem 2 páginas, os nossos pequenos tem 15. Então, assim, é um modelo diferente. Então, para nós foi aí que aconteceu, né? Quando essa mentalidade mudou, a gente começou a sentir isso e a gente falou, opa, aqui tem uma oportunidade. E aí nós começamos a se especializar, a montar um time preparado para isso. Aí, aqui a gente está falando de montar um time de advogados e um escritório focado tanto no investidor quanto na startup? Exatamente. Ou você focou em um cenário ou no outro? No início, foi mais nas startups, para ser sincero. Os investidores acabaram vindo depois. Por consequência, Por consequência, porque muitas vezes, o que acontecia? O investidor estava colocando dinheiro na startup e a gente estava pelo lado da startup. A gente entregava um serviço bom, em todas as reuniões ele olhava e dizia assim, esse pessoal entende o que eles estão fazendo.
né? O investidor. O investidor, né? Porque muitas vezes o advogado dele também não estava preparado, e não é demérito, é porque é um mundo diferente, né? Um mundo novo dentro do negócio. Exatamente. E aí ele sentia que o advogado dele era ótimo, mas para aquele tipo de operação, que era um bicho completamente diferente, ele precisava de alguém diferente, que sabia fazer aquilo, né? E aí as portas começaram a se abrir e a gente tem muito orgulho de falar que, pelo menos regionalmente, nós temos um reconhecimento bem grande. A gente tem cliente no Brasil inteiro, mas regionalmente a gente tá bem consolidado aí nesse mercado. Maravilha. Então dá pra gente resumir assim é claro, você falou, o Ismael falou um pouquinho do seu currículo aqui, do seu breve currículo, você falou um pouquinho sobre as atuações do escritório, mas dá pra gente resumir que dentro desse universo empresarial, de startup, vocês prestam serviço tanto para as startups de maneira direta, quanto também para o investidor, aí nos mais diversos trâmites que existem dentro desse universo. Exatamente. Assim, contrato, social, tudo que envolve o universo advocatício nesses dois âmbitos. Exato. E também nas várias fases, porque em cada fase de estrutura de capital, a demanda é diferente, né? Você vai fazer um contrato de alguém que está pegando um cheque pequenininho, é um estilo. Você vai fazer um cheque maior, que um cara está indo para uma série A. Até o investidor é mais preparado, porque é um cheque maior, então sim. Né, a preocupação é diferente. Então a gente está preparado tanto para esse nicho completo, quanto para poder atuar e acompanhar esse cara ao longo da trajetória de crescimento. Sabe o que é o mais legal, assim, dentro desse universo que eu estou percebendo? Assim, que é claro que, imagine que começou o escritório atendendo os primeiros clientes, pequeno nesse universo, descobrindo esse universo, hoje é referência nessa operação. Aí começa a captar startup, começa a prestar serviço para startup, dali a pouco começa a prestar serviço para o investidor, e dentro do universo escritório começa a formar um ambiente de negócio e de network. Então, a startup que está ali procurando capital, dentro do próprio escritório tem investidor com capital procurando startup. Olha que legal de movimento demais. Que você está criando, né, cara? Parabéns. Às vezes até o Heitor fala assim, opa, vamos conversar. Claro, pô, faz esse network. E faz sentido, né? E a gente faz isso, porque é muito comum nesse cenário que grande parte das startups não sobrevivam. Elas seguem aquela regra lá de empresa no Brasil, né? Aquela taxa de mortalidade. Gigantesca. Normal, até maior às vezes. Então as startups que estão conosco há mais tempo, a gente tem mais segurança para poder entender o modelo de negócio delas e principalmente, esse é um modelo de negócio baseado em pessoas. Então, é 100%. O investidor que vai botar dinheiro numa startup, ele bota dinheiro no fundador. Ele quer saber do negócio, ele quer saber da operação, mas ele está olhando... Né? O olho do dono. Assim, eu já tive operações das quais eu participei que um investidor estava comprando uma startup. Quando terminou o negócio, a fusão, comprou completamente a empresa. No dia do fechamento, ele chegou para o fundador e falou assim, o que você vai mexer agora? Eu já estou com um cheque preparado para você. Tinha acabado de comprar a empresa, por quê? Ele queria investir no fundador, porque ele sabia que ali... Começa outra operação aí, daqui 6 meses a gente começa... Volta aqui que eu tenho dinheiro para você de novo, porque ele sabe que ele é um cara capaz de transformar capital em resultado. Olha só. De entregar a solução, de fazer o negócio acontecer. Heitor, a gente está falando de startup, conceitua... Começa do começo, de novo. O que é startup? Eu vou pegar um café para mim. O que é startup e qual foi a origem das primeiras startups no Brasil? Legal. Bom, esse é um movimento que não é brasileiro originariamente, né? É um movimento que começa nos Estados Unidos, lá atrás, né? Mas tem diversos conceitos, mas o que eu mais gosto para você definir uma startup, basicamente você tem que ter duas coisas. Estrutura de capital pautada em crescimento por queima de caixa, ou seja... um modelo de negócio que seja capaz de quanto mais caixa eu botar, mais eu tenho crescimento, que é completamente diferente, por exemplo, do agro, que eu tenho muitas limitações, né? É o que eu, de novo, escuto muito vocês falarem. Então eu tenho limitação, por exemplo, de comprar uma fazenda é um troço burocrático, o terreno, eu tenho muitos empecilhos, né? Sim. Então quando eu tenho uma empresa que é capaz de crescer através de caixa, porque a solução ela é mais ou menos... estruturado, ou mais ou menos padronizado, eu tenho a primeira característica. E a segunda característica, que talvez seja a principal, é a capacidade de escala, né? O grande detalhe da startup eu sou capaz, com mais ou menos essa linha ou essa estrutura de pessoa e de tecnologia,
de atender um usuário e de atender com poucas mudanças ou com poucos investimentos, 2 mil, 3 mil, 10 mil. Então a capacidade de escala, no meu ponto de vista, é o que faz daquela empresa se tornar uma startup. Tem capacidade de escala? Tem. Então beleza, eu posso conceituar ela como sendo uma empresa, como sendo uma startup efetivamente. E sempre com base tecnológica. Sempre pautada em tecnologia, né? E essa tecnologia, quando eu falo de tecnologia, fica parecendo assim, a reinvenção da roda, né? E não é, né? Eu vejo aqui no Brasil, principalmente, né? Nos Estados Unidos tem muito aquele negócio da ideia, né? Eu tenho uma ideia e toma aqui um cheque e vai lá transformar a sua ideia em negócio. Aqui no Brasil, esse modelo, ele falhou miseravelmente, porque o brasileiro tem uma restrição de capital um pouco mais natural, né? Enfim, país subdesenvolvido, nós temos nossos desafios aqui diferentes, mas aqui basicamente aplicar tecnologia para invenção, mas principalmente para poder melhorar processos e eficiência. Então, as startups que fazem mais sucesso no meu ponto de vista, que são mais robustas e que mais crescem, são aquelas startups que melhoram produtividade e eficiência em qualquer tipo de processo, seja ele produtivo, seja processo de serviço, acabar com a intermediação de determinados serviços e produtos. Então, são as startups que eu particularmente, Heitor, eu sou investidor anjo em 2 startups. E são as startups que eu gosto. Se eu tivesse mais capital para poder investir, certamente são essas startups que eu procuraria. Aumento de produtividade. Aumento de produtividade e eficiência. Porque isso, o cara que está empreendendo, né, ele sente isso na pele. Né? Você mexe no bolso, assim. Né? Direto. Não é um negócio que, esse cara vai desenvolver essa ferramenta daqui a 24 meses. Não. Se você tem um ganho de eficiência pequeno numa empresa grande, por exemplo, no outro dia, entendeu? Uma semana depois, aquilo já foi capaz de mudar o cenário de produtividade de um funcionário, às vezes de uma equipe, ou da empresa inteira. Então eu gosto muito disso. Maravilha, nós vamos falar, eu quero saber um pouquinho mais dessas 2 empresas aí, de onde é que você pôs sua grana e qual a sua visão de futuro. O Sebrae caracteriza startup como uma empresa que nasce em torno de uma ideia diferente, escalável e em condições de extrema incerteza. O termo startup era praticamente desconhecido no Brasil, embora bastante popular nos Estados Unidos. Foi chamado durante a bolha.com, ou bolha da internet, entre os anos 96 e 2001. O conceito se tornou comumente utilizado. O significado literal seria empresa emergente. Na verdade, o termo é intraduzível ao pé da letra. Sinônimo de iniciar uma empresa e colocá-la em funcionamento. Sempre foi revestido de uma aura romântica, lembrando jovens trabalhando em uma garagem em torno de uma ideia que ninguém sabia explicar muito bem o que era. Aqui a gente começa a lembrar de Apple, Microsoft, né? Empresas não convencionais que poderiam submergir em semanas ou arrecadar fortunas. E aí desaparecer ou não, subitamente. Essa é a ideia do termo startup. Maravilha. E eu acho que faz muito sentido esse cenário, porque... E essa coca aqui, deixa eu pegar. Pus uma aguinha, inclusive gelada, para dar uma balanceada. Dar uma balanceada aqui, um cafezinho gelado. Mas esse conceito de startup, Heitor, a gente fica pensando nesse universo de escalabilidade. Eu acho que aqui está a grande chave, né? E você usou essa palavra, o Sebrae também usa, de escalar. E aqui a gente está falando de um universo meio que... a gente vai entrar para equity, né? Valuation. Me lembra muito também o cenário lá de... saindo um pouquinho da bolha do agro, né? Lá do Shark Tank, de ideias e começar a materializar o mínimo produto viável para começar a acontecer. E querer participar... Eu queria que você explicasse um pouquinho de... Todo sonho assim do empreendedor, do empresário que está nesse universo de startup é participar de rodadas de negócio para acelerar a empresa, né? Então, a gente vê esse termo também comumente utilizado em aceleradoras de startup. O que é esse movimento, acelerador de startup? É quem põe a grana? É o cara que quer de volta o papel da empresa, participar do contrato? Como é que funciona esse movimento de pitch, de venda? Aí já tentando lembrar um pouquinho também para quem acompanha, né, o Shark Tank. É aquele universo que realmente acontece na prática? É um pouquinho diferente, né? Vamos lá. A coisa lá tá bem romântico. Tá um pouco romântico, né? E existe uma profundidade maior, mas eu sei que eles fazem isso, né? Depois, ali é só frente às câmeras, né?
Mas é o seguinte, existem diversas classificações dentro do mundo do investidor, por parte do investidor. Vamos lá, né? vamos olhar a ótica do investidor. Exato. Agora. Primeiro ponto, você tem as incubadoras, que geralmente são aquelas empresas ou aquelas iniciativas de órgãos que têm a intenção de dar uma estrutura mínima para aquelas startups. Isso é muito comum nas universidades. Faculdades, universidades. Exatamente. Uhum. Inclusive aqui em Patos de Minas, no Unipan, tem uma incubadora. É Oceano? Eu acho que é Oceano. Acho que é Oceano, né? Uhum. Em Uberlândia, lá na Universidade Federal, tem o CIAEM, enfim. As universidades trazem muito isso. Por quê? É uma base mínima de estrutura física, principalmente. Estrutura física, eles levam muito pessoas que são terceiras para poder palestrar. A gente tá junto com o CIAEM sempre. Então, poxa, tem 8 startups incubando lá. Vai lá fazer um dia para poder falar sobre captação. E eu vou lá falar só sobre contrato, o que eu preciso me preparar para minha primeira rodada de captação. Então a gente faz... Você tá doutrinando o dono da startup, educando o cara, Exatamente. ensinando ele... Porque às vezes ele tem a ideia, mas não entende nada desse universo burocrático por trás. Exato. Uhum. E a incubadora faz todas essas conexões. E ela tem um esteio acadêmico muito grande, que é a própria universidade. Então ela traz a parte técnica. Poxa, eu tenho uma startup aqui da agronomia, né? Do pessoal lá da agronomia, que está sendo incubada aqui. Eu preciso de alguém, porque dentro do meu produto eu preciso de um químico. A universidade está ali, tem os professores, traz um químico lá para poder ajudar o cara. O capital intelectual tá ali. Exatamente. Engenharia. Então a universidade tem um monte de projeto super legal. Né? Dali a pouco começa a formar sociedades e começa a criar uma estrutura estrutura de empresa. E a coisa vai caminhando, exatamente. Universidades, então, são grandes incubadoras, então. Né? Porque o ideal seria que a universidade ela tivesse a capacidade de dar o próximo passo. Né? Qual seria o próximo passo? E aí, partindo para o segundo momento. Você tem as aceleradoras, que no Brasil tem até perdido um pouco de força, pelo modelo, digamos assim, que seria alguém que dá, de certo modo, a estrutura e as conexões para que aquela startup possa crescer. Mas geralmente não tem injeção de capital. Ah, tá. É mais baseado no network. No network, legal. Exatamente. Uhum. Então eu vou te conectar com possíveis investidores, eu vou te conectar com startups que possam se relacionar em termos de tecnologia. Pô, eu desenvolvo aqui um software para o produtor rural. Será que não tem outra startup que tem um serviço que é depois do meu ou antes do meu que a gente pode se conectar e fazer negócio junto? Os meus clientes são os clientes dela. Os mesmos clientes. E os dela são os meus, né? Assim... você tem um modelo que é menos... Mas voltando, esse cara da aceleração, geralmente também, ele quer participar do negócio? Ele quer participar do negócio. Então ele dá mesmo não colocando dinheiro, mas colocando um capital humano de conexão. Exatamente. Que acho que tão importante ou até mais do que o próprio dinheiro. Principalmente nessa primeira fase. A aceleração no Brasil, ela é um modelo que geralmente funciona para startups que estão ali no início, né? Que são menos maduras. Digamos assim, tanto do ponto de vista de receita, quanto do ponto de vista de experiência mesmo. E por que eu digo que no Brasil o modelo de aceleração tem perdido um pouco de tração, né? De força? Porque tem muita informação boa de qualidade hoje, você tem muito evento, você tem muita conexão, então ficou mais fácil para as pessoas terem conteúdo organizado para poder crescer. E aí deixa de fazer um pouco de sentido ela dar participação em troca disso. Faz muito sentido. Faz sentido demais. E numa situação onde a informação ela não está dispersa, vamos fazer uma simulação. Como que funciona na prática aquela pessoa que consegue conectar e como é que ele vai propor ali uma participação? Como é que funciona isso aí? Tá. Aí nós trâmites bem práticos mesmo. Nós temos 2 modelos, né? O mais comum e o que eu mais gosto, para te falar a verdade, é a figura do investidor anjo. Aí não é aceleração. É aquele cara que tem um dinheiro. Então, vocês, por exemplo, eu entendo tudo de agro. Eu tenho um ticket baixo. Eu tenho 50 mil reais, 40 mil reais para poder investir. Só que eu tenho uma coisa que o cara que está abrindo a startup não tem, que são as conexões. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar esse cheque inicial pequeno e em troca eu quero uma participação da sua empresa. Só que eu vou te dar mais do que o dinheiro, porque o dinheiro, 40 mil reais para você tocar uma empresa, né, você vai fazer o básico ali por alguns meses e tudo mais. O ponto central tá o dinheiro, o capital inteligente, né, ou o dinheiro inteligente.
as conexões que o Ismael e o Douglas têm, vão possibilitar dessa empresa bombar. Exatamente. Né? Eu tenho uma conexão com uma empresa grande que precisa dessa solução. E eu conheço o diretor comercial daquela empresa grande. Eu que sou investidor anjo. Então eu trago essa startup e apresento ela para a empresa grande. Ela fala, não, gostei demais, vamos fazer um negócio junto aí. Esse é o primeiro modelo. Na aceleração, eles têm metodologia para isso, nas aceleradoras. Então é o seguinte, eu tenho startups, sei lá, do nicho de varejo. Eu vou fazer alguns processos e vou apresentar coletivamente todas as minhas startups para aquelas pessoas que estão conectadas à aceleradora. Porque da mesma forma que a startup ela quer se mostrar, a empresa que é grande, ela quer alguém que tenha aquela solução. Ela quer comprar, ela quer colocar, ela quer aumentar portfólio, ela quer... Tem vários exemplos legais. Exato. E esse é um outro ponto que, depois da pandemia praticamente, foi uma outra mudança igual àquela primeira lá do escritório, da mudança de mentalidade. As empresas que são mais tradicionais, elas aprenderam a crescer, começaram a aprender a crescer através de aquisição. Então eu tinha empresas familiares, por exemplo, que ela falava, não, se eu quero criar alguma solução de tecnologia, se eu quero melhorar um processo, o que eu vou fazer? Eu vou montar o time, eu vou contratar alguém do mercado para tocar esse processo, aí nós vamos tentar entender, vamos fazer o MVP, gasta dinheiro e às vezes não dá certo. Então o que elas aprenderam? Eu vou mapear, vou ter um custo muito menor do que eu teria para testar aqui dentro, então eu vou ter um custo de mapeamento, às vezes eu vou me filiar à aceleradora, e aí já vai chegar um negócio organizado para mim. Sou uma empresa tradicional de varejo, sei lá, Martins, Arcon, qualquer um desses atacados, né? Vai chegar lá, a aceleradora vai marcar um dia e o cara que é diretor lá de M&A ou diretor executivo vai ter um dia só assistindo o pitch de startup. E ele vai ver se alguma daquelas soluções é a que ele precisa. Eventualmente vai ser. Ele já está mapeando, ele já mapeou o movimento. Em vez dele criar estrutura, contratar pessoas, expandir negócio, expandir território, às vezes ele... Tem a solução que às vezes ela só é adaptável. O time está pronto, o pessoal conhece daquela dor que ele está precisando, porque eles desenvolveram aquilo, a tecnologia já está mais ou menos ajustada, então ao invés de eu passar... faltando capital para escalar e tá tudo... Faz sentido demais. O que eu preciso então? Ao invés de criar toda essa estrutura de processo, vamos fazer o seguinte, eu vou investir um pedacinho aqui em você e depois a gente pode fazer tranches para eu poder ir aumentando a minha participação. Para no futuro, por exemplo, eu incorporar a sua empresa à minha, ou eu ter um controle de mercado sobre a sua empresa, que é outra coisa que as pessoas não percebem. Às vezes eu tenho uma solução que é tão disruptiva que ele vai poder oferecer para o meu concorrente, por exemplo. Eu compro mais 50%, eu tenho o controle da operação. Viro majoritário, eu tenho a garantia de que eu vou estar no controle de administração e eu vou controlar para quem que aquela empresa vai prestar serviço. Então eu mato dois coelhos com uma cajadada só. Sabe o que você me fez lembrar? Magazine Luiza comprou, não sei se foi há 2 anos, mas já tem um certo tempo, o Jovem Nerd lá. Sim. O estouradaço, assim, né? Em vez dela criar a própria estrutura de marketing, comunicação, foi lá e pegou um cara que estava extremamente estourado, com muita visibilidade, milhões de seguidores. Alcance orgânico, gigantesco. Comunidade. Você vai continuar criando o seu conteúdo, mas nós estamos juntos, nós agora somos Jovem Nerd, Jovem Nerd é Magazine Luiza, e começa a comunicar marca, começa a comunicar filosofia, né, de empresa, cultura, para um público já existente. Em vez de criar do zero... processo, protocolo, contratação, território. Exatamente. Tentar... Esse desafio de comunicação, né? De você criar um conteúdo que é muito direcionado, esse senso de comunidade, né? Cara, é a bola da vez isso aí, hein? É demais. É a bola da vez. Não existe marketing ou conteúdo pago que tenha capacidade de romper esse senso de comunidade. Então, tem muitas aquisições acontecendo justamente nisso. Quem é um cara... muito bom no meu conteúdo, né? Uma empresa, vamos pegar uma empresa agro. Eu preciso de alguém que se comunique com o meu público e tenha capacidade de fazer isso. Vem aqui e compra agro, exatamente. Né? E compra o Roots. Cara, faz isso assim, e soa muito bem a gente escutar isso, porque é uma dor do mercado. E a fidelização de cliente, eu e o Ismael, a gente tem conversado muito sobre esse universo e esse mundo de comunidade, como nutrir essa comunidade, como
e como... Como iniciar, né? Do zero. Do A zero, gente está né? estudando do zero esse movimento aqui para dentro do nosso negócio, do nosso podcast, enquanto um negócio. Começou tudo lá atrás há um ano, com a ideia de comunicar, com a ideia de conversar, de trazer bate-papo relevante, interessante. É a tônica do nosso negócio, é a tônica do nosso propósito. Mas enquanto negócio, enquanto roots, enquanto comunicação, e entendendo esse grande movimento de senso de comunidade para tudo quanto é lado, faz sentido a gente estudar, entender esse universo. E as empresas já estão analisando isso já há muito tempo, né, cara, esse universo, frente a esse monte de aquisição que aconteceu e está ainda acontecendo. E assim, é o que eu te falei. Você tinha as empresas mais estruturadas, então, empresa que tem capital aberto faz isso há muito tempo. Empresas gringas fazem isso há muito tempo. Só que as empresas que são regionalmente grandes começaram a se atentar para isso, né? Porque, de novo, é ganho de produtividade e economia de dinheiro, porque você faz isso muito mais rápido. Né? Dentro no nosso universo agro, sabe o que está acontecendo? A gente já foi, inclusive, tema de alguns programas. A gente recebeu o nosso parceiro, o César, da Cultura Agromais, uma grande revenda regional com matriz em patrocínio, numa estrutura de sociedade que Cultura Agromais. Está na tela. Cultura Agromais, que passou por uma rodada de investimento, era cultura, e agora é Cultura Agromais. Passaram por uma rodada de investimento e está acontecendo isso, cara, de uma maneira avassaladora no mercado de distribuição de insumo no Brasil. Demais. Então a gente tinha, eu e Ismael, temos uma expertise regional, a gente conhece o mercado. Vamos montar uma revenda? Vamos comprar produto da indústria e vamos vender? Vamos. A gente monta uma pequena revenda, começa a crescer, daqui a pouco tem um fornecedor, daqui a pouco a gente tem 5 fornecedores, a gente estrutura a pilha de produtos, o estoque, começa a formar a equipe, tem 5 vendedores. Opa, vamos abrir agora uma loja em São Gotardo? Vamos. Aí abre a primeira filial, abre uma segunda filial, começa a faturar 10 milhões, 50 milhões, 100 milhões, estrutura a operação, cresce em cima de lucro, naquele modelo baita tradicional, cresce em cima de capital de terceiro bancário, também tradicional, e o que está acontecendo nos últimos 5, às vezes aí até uns 10 anos, é de grandes indústrias enxergarem esse movimento do agro no Brasil, a importância e os números e a relevância do agro no Brasil, e falar, putz, em vez de eu crescer enquanto indústria e comprar outras indústrias, tá ficando saturado esse mercado, em vez de eu pegar o meu dinheiro enquanto investidor e investir no mercado imobiliário, o agro no Brasil tá bombando. Onde é que dá para colocar dinheiro no agro? Aí começou a enxergar esse movimento de distribuição de insumo. Então, grandes empresas crescendo, comprando distribuição de insumo. Então, é o caminho mais rápido. Em vez da empresa lá de São Paulo, equipe, a empresa lá da China, a empresa lá da Europa, dos Estados Unidos, montar uma indústria, compra quem tá pronto. E é bom pros dois lados, porque começa... O que está acontecendo, e a gente percebe aqui, que já, mais uma vez, fazendo o jabá para a cultura, do background de profissionalismo, de um monte de plataforma de serviço. Antes era uma empresa que comercializava produtos e serviços. Agora começa com esse capital e com inteligência e com a sociedade também totalmente antenada e alinhada com o universo que a gente vive hoje, começar a ofertar não mais só produto. Não mais só um serviço de análise de solo. Não mais, começa a oferecer um monte de coisa, inclusive dinheiro. Virou, inclusive, um banco. Soluções financeiras. Então, o cara vai lá e vende o insumo. O produtor comprou o insumo financiado pela empresa, pela cultura. Ele quer ainda pegar dinheiro para pagar, por exemplo, uma mão de obra, pegar dinheiro para comprar um trator, existe a opção do cara ir lá pegar dinheiro e recursos. Então, o que estava direcionado, por exemplo, somente para a instituição bancária, essa turma começou a fazer. E começou a fazer por quê? Porque começa a vir uma enxurrada de capital externo que não tinha, era só lucro, dinheiro de banco, agora começa a vir capital de investidor. Então, dinheiro não é o problema para essa turma. Eu quero saber, enquanto investidor, que eu coloco R$1 aqui, quanto é que eu vou pegar para trás? Eu quero meu 1,15, meu 1,20, meu 1,30. Esse movimento está explodido no Brasil e no agro nem se fala também. E a margem que estava ficando um pouco mais estreita, né? Estava ficando apertada nos últimos anos, o poder de compra ficou maior. Sim. Então, logicamente, né?
Quando o cara compra para uma loja, se ele compra para 100 lojas... Diferente, justamente. Né? A capacidade de barganha mudou, né? e isso refletiu lá na última linha, né? No lucro líquido, né? É assim, uma coisa que nesse movimento, né? Eu já escutei falar várias vezes, né? Executivos do agro falando, todo mundo fala o seguinte, que o Brasil é uma grande fazenda mal tocada, né? E tem muito ponto de melhoria. E o fato de dizer que é uma fazenda mal tocada não quer dizer que as pessoas que trabalham com o agro não são boas. Pelo contrário, nosso material humano é excepcional, né? Um povo apaixonado pela terra, a gente que é aqui do interior... Sim. A gente conhece, assim, a gente vê a realidade das pessoas, né? Gente que dá duro demais e trabalha e, enfim. Mas nós temos, inevitavelmente, um mercado de oportunidade. Porque o nosso agro, vocês sabem muito melhor do que eu, ele tem um hiato muito grande de desenvolvimento, de melhorar a eficiência, de melhorar a produtividade, de tecnologia. Principalmente em algumas regiões do Brasil, a coisa é muito rudimentar, né? Quando a gente olha para isso, esse mercado fica ainda maior. Porque quando a gente olha para o mercado como ele está hoje, ele é um mercado muito grande. Agora, quando você olha para esse ganho de eficiência em todos esses processos, né, você vê o que esse mercado brasileiro pode se tornar, né? O tamanho que isso pode ter. Quando eu faço um movimento desse de comprar a distribuidora, quem é o cara que conhece melhor o cliente? É quem está com ele no dia a dia. Está na ponta, ele tem todas as informações. O que essa empresa precisa para poder ter mais market share? Né? Aumentar o tamanho dela. Ela precisa de alguém que conheça as pessoas. Exato. Se ela abrir hoje, quanto tempo que ela vai levar para poder criar relacionamento com aquele cliente? Às vezes nunca. Porque numa cidade como Patos, por exemplo, que é uma cidade relativamente pequena, você tem relações que são construídas por gerações. Então é uma coisa que você não compra. Um elo inquebrável. Exatamente. Aí vai vir uma empresa chinesa e vai montar. É complicado, entendeu? É difícil. Então, qual é o caminho mais rápido e mais eficiente? Pô, vou me tornar sócio desse cara. Eu vou entregar para ele o que eu tenho de melhor, que é isso, a curva de aprendizado para o cara que está aqui em Patos, governança, né? A parte financeira, como que eu vou fazer estrutura de capital para minha empresa, como que eu vou reter talento, como que eu vou ter dinheiro para remunerar bem. Esses caras sabem fazer isso. Exato. Mas a relação do distribuidor pessoal com o cliente final... Quem tem é o distribuidor. Quem tem é ele. Então você junta o que os dois têm de melhor e aí faz a operação acontecer, né? Uhum. Maravilha. Mais uma informação sobre agora já entrando nas agtechs, né? Que são as startups do agro. Boa parte das agtechs estão... A grande concentração das agtechs estão em São Paulo, Minas Gerais e Paraná. Aqui tem um dado interessante que quero que você comenta pra gente, Heitor. Existe uma perspectiva que as agtechs nacionais alcancem o posto de unicórnio, que são startups com valor acima de 1 bi de reais. Os principais players de tecnologia do agronegócio são, aqui tem algumas startups, inclusive gigantes. Bov Control atua na pecuária e conta com a ferramenta que ajuda o produtor rural a monitorar a atividade no campo. Strider, voltada para a gestão agrícola, assim como otimização de colheita e controle de pragas de forma digital. Quem comprou Strider foi a Syngenta, né? Strider que... Há uns 5 anos ou mais, né? 7 anos, alguma coisa nesse sentido. Faz monitoramento de praga lá, de bicho mineiro, solta os mapas, né? Tem a ver com tecnologia. A Agro, responsável pela gestão de fazendas. Solinfitec, atua na coleta de análise de dados, monitoramento. Tudo tem a ver com tecnologia, né, cara? Agronal, especializada na previsão e monitoramento de safra. No tocante ao milho, soja, cana-de-açúcar, enfim, alguns cenários de startups nacionais, esse cenário de unicórnio, né, de 1 bi, então a gente está falando de negócios que surgem de ideias, de MVP, né, Teste, né? Deixa eu testar essa operação. Esse 1 bi aí é valuation? Isso, de equity, né, Mas comenta um pouquinho sobre esse cenário, Heitor. Oportunidade demais, né? A gente conversava também aqui antes, né? A gente tem várias startups do agro lá no escritório, né? Que estão conosco há bastante tempo. Umas começaram pequenininho, estão caminhando. Mas eu vejo assim, como eu disse, como é um mercado... Cara, fica à vontade para falar delas todas aí. Eu vou falar, vou dar crédito pro povo aí. Vai lá. Inclusive, quando eu falo aqui, eu crio uma obrigatoriedade desse povo vir aqui conversar com vocês, entendeu? Vamos gerar conteúdo. Todos serão bem-vindos, né, meu irmão? Muito bem tratados. Vem junto como co-host aí. Vamos fazer.
Então, assim, como eu disse, né, existe um hiato muito grande para o desenvolvimento. Pô, se você tem oportunidade, é inevitável que você tenha pessoas para poder melhorar, diminuir esse hiato, crescer, e aí dentro tem dinheiro na mesa, né? Então, assim, eu vou tentar pensar numas que a gente tem lá para explicar um pouco do serviço e qual é o processo que elas melhoram, né? Bom, tem lá conosco o Léo e o Rodrigo lá da Canal do Campo. Canal do Campo. Alô, Canal do Campo. Lá de Uberaba, né? Pessoal, eles são uma solução para leilão, é sensacional a plataforma dos caras. Estão até no meio de uma operação aí, mas a questão da confidencialidade não me deixa falar aqui. Vai lá. Então, e o que virou esse cenário de leilão de 2 anos pra cá? Cara, ainda mais com pandemia, né? Tem gente que não voltou e nunca mais vai voltar a um leilão físico, assim, de presencialmente. Presencial. Então, assim, eles capturam todas as dores que o pessoal tem, né? Desde a captação de imagem até lance, enfim. Eles são uma plataforma completa para poder conectar produtor rural, leiloeiro, enfim, uma solução muito bacana. Crédito, né? Eles têm um viés de crédito para tentar intermediar isso também, né? Assim, eles têm planos audaciosos nesse cenário, né? Para poder. Então, pô, eu tenho um cara que quer dar um leilão, mas às vezes passa um pouquinho da margem dele. Qual é o caminho que eu vou ter? Né? Eu preciso de crédito, será que eu consigo ali já na hora na plataforma? Não consigo. Então, assim, eu sei que essa parte do crédito ainda não está consolidada, mas é uma coisa que eles pensam. Tá na ideia. Né? Então, e tem diversos serviços lá dentro, de tudo, assim, é bem legal, né, o negócio deles. Tem um pessoal que não é nosso cliente, mas para mim é uma das startups mais promissoras do Brasil na parte de crédito, que é a Nagro, que é do Gustavo, que, se não me engano, o Gustavo foi meu colega de escola aqui no Sartre ainda. Aqui em Patos. Aqui em Patos, ele é de Guarda-Amor. E essa startup... E ela nasceu aqui em Patos? Ela nasceu em Uberlândia. Eu acho que ele foi estudar agronomia lá, e é uma startup, assim, super conceituada. Como é que chama? A Nagro. Os caras fazem um trabalho bem legal, assim. Eles já são... É uma startup que tem um porte maior já. E eles prometem muito, assim. O que é a solução? Concessão de crédito. Que vai mais ou menos na mesma linha. Eu assisti um podcast que vocês fizeram com as meninas de patrocínio. Sim, Campo Capital. Da Campo Capital. Exatamente. Então, assim... Naquela mesma linha de financiamento. Nagro, crédito agro. Exatamente. Crédito para o produtor rural em até 24 horas. É rápido, bem legal simples e sem burocracias. Bem legal a solução deles. Nós temos também o pessoal da Pig Pork, lá de Viçosa, que está conosco também. Eles... Então, assim, de novo, para poder mostrar que tem oportunidade assim. Que é um pessoal que trabalha com pesquisa e melhoramento genético. Então, eles têm processos, Natália e o Luiz, para poder fazer pesquisa com suíno e, assim, um nível de qualidade absurdo utilizando tecnologia, né, dentro desses processos. A Gribela, no sul também, que trabalha com a parte de drone, com cápsula, desenvolvimento de algumas soluções... tecnológicas. Essa foi uma outra dinâmica que também explodiu, cresceu demais. Essa drone parte de serviço, aplicar, né? Tudo. Essa parte... Já vai chegar o dia da distribuição de insumo vender somente produto aplicado já, assim, sabe? Você tem... E assim... E aí, até que você conversei com o Maurício também, né? Que não é necessariamente nosso cliente, mas é um grande amigo da AgroSapiens, que já é um negócio mais tecnológico, assim, que está mais longe um pouco da realidade do produtor, que é a inteligência artificial. O metaverso. Sim, a gente até fez uma conexão para a gente trazer eles aqui, né? Por questão de data, a gente não conseguiu trazer eles aqui, mas vão estar aqui com a gente. É outra loucura, né, cara? Esse metaverso. A gente teve no evento do Sebrae Reload, a gente ouviu uma palestra lá sobre metaverso. Cara, você tá ficando doido. Isso aí. Trem maluco. E aí tem muita água pra rolar ainda. E aí tem essas coisas que, assim, eu até brinco, né? Minha condição de advogado, ela me limita um pouco na parte tecnológica. E esse pessoal já tá olhando para daqui a 5, 10 anos. Então são soluções bem mais disruptivas, assim. Pô, então tem solução e oportunidade para tudo enquanto é lado, né? Cara, mas há 10 anos atrás, cara, quando se pensava em drone, alguma coisa que sobrevoava a lavoura, você fala assim, que é isso? Isso aí, o povo tá ficando louco, né? Tem que ser o trator de arrasto, tem que ser as automotrizes. E hoje em dia é drone pulverizando, é drone fazendo mapeamento, é drone fazendo
Liberação de insetos. Liberação de macro-organismo, né? Micro-organismo também. Macro-organismo. Sabe uma informação que eu queria tratar aqui? Também é uma coisa bem hoje não mais difícil de entender, mas no mínimo curioso, né? As startups não necessariamente têm lucro, né? Pelo contrário, né? As startups geralmente têm prejuízos acumulados num cenário de futuro essa roda virar e ter muito, sim, operação de lucratividade. Você trouxe aqui 300, 500, 300, dobrar. E eu trouxe aqui uma informação para a gente só contextualizar também. Nubank, por exemplo. Aqui a gente falando do universo bancário, né? Olha aqui. Nubank, isso é a informação de 15 de agosto de 2022, Infomoney. Nubank registra prejuízo de 30 milhões no segundo trimestre de 22, mais lucro em termos ajustados. O Nubank registrou prejuízo líquido e tal. Outro cenário. Eu peguei o cenário aqui também do Uber. Quer ver? Uber, prejuízo. Uber registrou um prejuízo líquido de 2,6 bi após um lucro de 1 bi de um ano atrás. Essa informação de agosto desse ano também. As receitas da companhia de carona somaram 8 bilhões entre receita e abril, em abril e junho, o dobro do faturamento alcançado e tal. Então a gente vê essas empresas que envolvem tecnologia, essas empresas que envolvem cenário disruptivo, muito mais pagar aí a gente vê lá o custo de aquisição de cliente altíssimo e gastando muita grana para trazer essa turma para dentro da plataforma, com a expectativa de cenário futuro, depois de uma base extremamente sólida, ofertar um produto ou um serviço e ser remunerado por isso, e a gente começar a falar em faturamento e lucro líquido a partir de um certo cenário. É doido pensar em construir um raciocínio onde a gente vai construir uma empresa que vai ter tanto investimento em custo de aquisição de cliente, tanto investimento em um monte de outros cenários, para ter prejuízo, e precisar de rodada de investimento. Mas esse investidor que está fazendo essa rodada de investimento é porque acredita nessa virada, assim, né? As startups têm esse sentido, faz sentido esse cenário numérico, assim, Heitor? Depende, tem de tudo. Tem coisa boa e tem coisa ruim, né? Eu acho que a gente precisa dar um passo atrás para tentar mudar um pouco a nossa mentalidade com relação a esse tipo de investimento pelo seguinte. Nós estamos muito condicionados, aqui no Brasil principalmente, nós somos especialistas, né, em fazer isso. Nós somos rentistas por essência. Uhum. Então, poupança, né? Se pegar o brasileiro, o dinheiro a grande maioria tá na poupança. Quando você olha para uma taxa Selic, o cara que já tem um pouquinho mais de educação financeira, que ele pega uma taxa Selic de 14%... Eu vou deixar na renda fixa. O que eu vou inventar, botar dinheiro em capital de risco se eu posso ter 14% ao ano, né? Então esse é o primeiro passo. O cara que quer investir em capital de risco, a primeira indicação que eu dou para ele é estuda. É um bicho diferente. Ah, mas eu já invisto em ação, em bolsa e eu vou para capital de risco. É outra coisa. Outro mundo. Não tem governança. A governança que você acha que vai ter relação com o investidor. Não existe isso em startup pequena. Lá é raiz, entendeu? É 3 funcionários, é o cara que usa o computador dele mesmo, principalmente em estágio inicial, né? Então o primeiro ponto é diferenciar o que é capital de risco e rentismo. A partir do momento que eu entendo o que é capital de risco, a gente chega exatamente nisso que você falou. O cara que bota dinheiro em capital de risco, ele não está pensando necessariamente em ser rentista. Então, quando eu penso em lucro, eu estou pensando como acionista, que ao final de um determinado exercício eu vou apurar ali e vai sobrar um residual e eu vou distribuir lucro para acionista. E aí que está a pergunta central. Essa empresa, ela não dá lucro ou ela escolhe não dar lucro? Porque uma coisa é a empresa só operar no prejuízo. Só fechado, eu tô queimando capital e se eu parar de queimar capital, meu negócio quebra. Eu tô fora desse tipo de empresa. Sim. Então, esse é o primeiro ponto. E eu recomendo, de novo, eu não sou assessor financeiro, eu sou um investidor aventureiro como qualquer outro, né? E os meus clientes, principalmente aqueles que estão no início, eu falo exatamente a mesma coisa. Chegou um cara lá e fala, Heitor, eu tenho 100 mil e eu quero experimentar. Minha vida tá tranquila, eu já tenho um capital aqui e eu quero botar o pezinho. Se eu perder esses 100 mil, não vai me fazer a diferença, né? E eu falo para ele, olha,
realmente você está seguro? Se você perder esses 100 mil, é risco. Né? Não, eu tô bem com isso, eu quero acompanhar, eu quero botar um pouquinho do meu dinheiro lá, beleza. Aí tem diversos caminhos aí dentro. Ele pode ir para um clube de investidor anjo. O pessoal vai oferecer educação para ele, as startups vão chegar prontas com indicador, um negócio mais organizado, ou não, eu quero investir direto. Né? Direto na startup. Eu vou ter o custo, vou ter a manutenção, enfim. Aí ele precisa, segundo, identificar qual é o caminho. Quando a gente fala em valuation, em lucro ou não lucro, é polêmico. Pelo seguinte, valor de mercado de uma startup que está muito em início, né, é difícil mais você fazer. Por quê? O que você tem mais de moderno hoje para poder precificar a empresa? Fluxo de caixa descontado. Startup no início não tem fluxo de caixa, não tem receita. Você está rodando seu MVP, você nem sabe se aquele produto, se tem alguém disposto a pagar por aquilo, porque você está testando. Vamos lá, conceitua MVP, só para o pessoal entender. É o mínimo viável, é o produto mínimo viável. Né? Geralmente é o primeiro produto de uma operação. Deixa eu testar. Startup. Eu vou no AgroRoots aqui, nós vamos lançar uma linha de serviço. Vamos ver se alguém quer? Eu vou botar a solução, colocar para rodar e vou testar com 10 clientes aqui, pagando 10 conto, ou nem pagando. Chegou no final de um determinado período, eu vou falar para o cliente, você pagaria por isso? Aí ele vai dizer, pagaria. Então a partir do próximo mês vamos cobrar. Entendi. E aí dos 10, 7 vai falar, não, eu pagaria, mas eu não vou pagar. Então você vai ter 3 testando a sua plataforma e te remunerando. Aí você começa a ter receita. Mínimo produto viável. Exatamente. Por quê? Porque às vezes o meu produto é muito complexo. O serviço que eu quero oferecer. Mas para poder desenvolver todo ele, eu tenho um custo. Para colocar um serviço em prática, eu vou gastar 100 mil. Eu vou fazer só um pedacinho dele para poder testar com 10 mil. Se o negócio começar a funcionar, com a receita que eu vou tendo, eu vou escalando. Eu vou melhorando o meu produto para poder chegar lá em algo que seja minimamente comercializável. Então o MVP é isso. Eu testo com o mínimo de recurso possível, com uma parcela de só para falar assim, deu certo ou certo. Não deu certo, esquece. Esquece e vai pro próximo, que é a outra expressão que eles gostam, não? Que é o tal do pivotar. A empresa começa numa determinada linha de serviço, testou, não deu certo, pivota para outra. Pivota, troca. Vamos para outro serviço, aqui não dá certo. Ou alguém não quer, ou o preço que me custa, o cara não quer pagar. Inviável. Então, e não tem nada de errado em testar o produto e dar errado. Tá tudo bem. É melhor. Porque se você investe 100 mil e dá errado, você tomou 100 mil no ombro. Se você gastou 10 só e deu errado, parte pro próximo. Curva de aprendizado. Você aprendeu que aquilo ali não funciona. Então vamos pro próximo. E aí, Mas voltando ao raciocínio, você estava falando de empresas que escolhem não dar lucro. Exato. Por que isso acontece? Quando a pessoa fala em lucro, ela vai falar, eu tenho uma métrica muito comum de capital aberto, né? Eu tenho o dividend yield lá, que é um percentual sobre a remuneração do capital. Tem uma outra coisa que as pessoas não olham, às vezes, outros indicadores, que para as startups são mais importantes do que isso. Porque qual é a finalidade da startup? Crescer. A finalidade da startup não é dar lucro. Pelo menos não nesse início. Quando você vai para um plano de negócio de uma startup séria, ela tem um tempo ou uma data que ela diz, a partir daqui, nós vamos começar a racionalizar mais ainda o processo e eu vou começar a dar lucro. Mas até aqui, meu amigo, nesses 3 anos, até nesses aqui esquece. 2 anos... O que você vai fazer é multiplicar o seu percentual que você tem lá dentro por valor de mercado. Por quê? E aí a gente volta na metodologia. Como é fluxo de caixa descontado, né? Você pega lá, por exemplo, uma receita, 300 mil por mês. Quando eu jogo para perpetuidade, 30 anos, que é como você faz a metodologia, se ao invés de multiplicar por 300 mil de receita, eu multiplicar daqui a 5 anos por 10 milhões, o valor de mercado daquela empresa vai ser absurdamente maior do que um lucro que ela poderia ter pago lá no final. Então, enquanto o lucro me dá 6%, por exemplo, por ano, esse crescimento vai me dar 16.000% nesses 5 anos. Que é a nossa conversa lá do início. É o prêmio de risco. Quando o cara acerta, ele acerta muito. E é por isso que esses fundos grandes saem investindo um monte de startup. Porque sabe que a maioria vai dar errado. Vai errar em 29, naquela que ele acertar, vai multiplicar por 16 mil, ele vai pagar as 29 que deram errado e ainda vai ganhar uma porrada em cima daquilo. Então, assim, o primeiro passo é a ruptura da mentalidade, né? Agora o ponto é, o investidor precisa entender como é que aquilo vai dar lucro. No caso do Nubank, eu tô só queimando caixa, tô captando e eu não tô vendo receita.
eu não estou vendo perspectiva de lucro. Por quê? Quando eu olho para os concorrentes do Nubank, por exemplo, os bancões, o que esses caras ganham dinheiro? Crédito, Sim. né? Igual o Banco do Brasil. Taxa, cheque especial. mas taxa tá caindo, Sim. né? Taxa de serviço, taxa de conta, cartão de crédito, tá caindo demais. Você olha para os bancões e você tá vendo que Sim. tá caindo. E aí você tem que perguntar para o dono da startup, como é que isso aqui vai dar dinheiro? Se ele disser assim, não, eu vou ganhar dinheiro com serviço, então alguma coisa errada. Se o concorrente está perdendo dinheiro com taxa de serviço e ele está te pedindo o seu dinheiro para crescer e depois ganhar dinheiro com taxa de serviço, a conta não vai fechar. Porque vai chegar lá na frente e eles vão se matar. O cliente vai para aquele que oferece melhor valor. Agora, se ele tem um diferencial, não, esse cara, a história da comunidade. Tudo que eu fizer, esse cara tá comigo. Esse cara tá comigo. Se a partir da manhã eu boto uma taxa de R$5, de R$20, eu tenho uma prova de interação com esse usuário que ele não vai deixar a plataforma, que ele vai me remunerar. Como que eu vou medir isso? Pô, tem um monte de jeito de medir. Tem NPS, tem um monte de MVP que o Nubank não divulga, mas eles testam lá dentro. Serviço, agora eles estão com serviços financeiros também. Investimento. É assim, se você me perguntar o seguinte, se eu tivesse dinheiro hoje, eu investiria no Nubank? Não. Mas você acredita no Nubank futuro? Olha o que os caras fizeram. E eu acho que a grande sacada aqui tá em trazer um monte de usuário para dentro da plataforma. Em trazer um monte de base, de seguidores, de senso de comunidade. Falar, e começou tudo lá atrás com o cartãozinho roxo de que não vai cobrar taxa. É um banco que você vem e não tem taxa mensal. É um banco que você vem que você não paga isso, você não paga aquilo. Ou seja, eu tenho acesso a um banco que eu não tenho custo de nada e é um banco também. Só que dali a pouco, movimento vai rodando. Os outros começaram a evoluir, né? Os aplicativos de mão começaram a melhorar. Foi tudo, assim, disruptivo do ponto de vista de iniciar uma operação onde taxas de manutenções eram gigantescas. Exato. Eram absurdamente caras. E um outro ponto que eu acho que poucas pessoas prestam atenção nisso. O que mata hoje esses caras de ter uma rentabilidade um pouco maior? Concorrência, certo? Isso é vital. Então vamos olhar para o Uber. Eu tenho 99, eu tenho Uber, eu tenho Cabify, eu tenho um monte. E agora explodiu em um monte de regional, município, tá? Um monte de gente criando suas próprias plataformas. Aí hoje, como que funciona a decisão do cliente na grande maioria? Eu vou no mais barato. Eu tenho lá 10 para poder escolher, eu vou olhar lá a cotação na hora que eu for pegar o meu veículo e eu vou caminhar para isso. Só que em algum momento essa concorrência pode começar a diminuir. E por que a concorrência pode começar a diminuir? Por dois fatores que são grandes. Por exemplo, fintech. Uma coisa é você dar crédito e oferecer cheque especial, oferecer alguma coisa com 2% de taxa de juro. Outra coisa é 14%. Quem é que vai sobrar dessas fintechs que foram criadas há 2 anos atrás? Então muita gente vai morrer. Não vai aguentar, né? Ou seja, a concorrência vai diminuir. O segundo ponto, a concorrência não diminui só quando uma empresa quebra. E aí, conectando com a nossa conversa inicial, ela diminui também quando 2 empresas passam a fazer parte ou passam a ser do mesmo controlador. O que me garante que amanhã, por exemplo, a 99 e a Uber não sejam uma só? Não sejam uma só. E aí eu vou ter menos concorrência, eu vou ter um cara que é gigante, que tem 70% de market share, e é ele que vai ditar o mercado. E é assim que funciona. E assim, não estou fazendo futurologia. Olha para banco no Brasil. Quantos bancos pequenos no Brasil já quebraram ao longo desses 50, 60 anos? Quem está aí? Quem sabe fazer o negócio. Quem sabe fazer o negócio. Itaú era Unibanco. Itaú Unibanco. O Banco do Brasil tem um movimento brutal agora. E olha que é sociedade de economia mista, né? Não é exatamente um banco público, mas tem capital público lá dentro. Estão comprando um monte de gente. Então, assim, bobo é quem acha que eles são bobos. Né? Fala, esses caras vão ficar para trás, o bancão vai morrer. Eles são fodidos. O Itaú tá aí há quanto tempo? O Banco do Brasil tá aí há quanto tempo? E aí você, lá na cadeira da sua casa, né, começando a vida agora, acha que eles são bobos e você não. Então, assim, precisa olhar para esse mercado. E, de novo, esse movimento de fusão tá para quem quiser ver. Existe um monte de relatório, né, que mapeia a América Latina, o número de transações nos últimos anos.
com essa melhoria, digamos assim, do aspecto financeiro do Brasil, principalmente do ponto de vista fiscal, fusão e aquisição tem explodido. É gente comprando gente para todo lado, né? E aí você vai dizer que esses caras que estão comprando não sabem o que estão fazendo, né? É gente inteligentíssima, é gente que está no mercado há muitos anos, que já se provou em todos os cenários possíveis. Crise americana, crise da Ásia, crise na China, ditadura, democracia. Enfim, os caras estão há 70, 80 anos fazendo a mesma coisa. Eles sabem tocar aquele negócio, entendeu? Maravilha, que bate-papo legal, né, Maninho? Que aprendizado, que escola. O homem é fera das startups e de todo esse universo. Vamos dar um break aqui pro Heitor também dar uma respirada. Vamos falar dos nossos parceiros, Maninho? Simbora. Vamos falar da Baú. Cadê a câmera? Coloca a câmera em mim, meu produtor. Vamos falar da Baú. A Baú, que há 37 anos atua no mercado agro brasileiro, são especialistas na produção dos mais nobres cafés que o Cerrado Mineiro há de produzir com bastante sustentabilidade, humanização. Eles são feras na parte de produção. A Baú ela é referência nos vários mercados do exterior e também no Brasil, nas mais nobres cafeterias que a gente tem aqui no nosso universo nacional. A Baú também está presente. Ficou curioso? Quer conhecer um pouquinho mais da Baú? Coloca o celular no QR Code que está na tela. Se você está vendo o vídeo pelo celular, clica no link que está abaixo aqui também, que você vai ser direcionado direto para as redes sociais deles para entender e conhecer esse universo de produção de café. Um abraço a todo o time, a toda a família Baú. Obrigado pela parceria e tamo junto! Muito bom, vamos falar da Cultura Agromais, né? Como exemplo que foi falado aqui, né? Sobre grandes fusões. Cultura Agromais é uma empresa com soluções agronômicas, financeiras e tecnológicas para as lavouras, né? Tem como lema entender, acompanhar e entregar o que há de melhor ao produtor, que é o nosso grande protagonista do agro, né? A equipe está presente no campo, pessoal, sempre buscando uma agricultura com identidade, serviços e soluções para atender com qualidade. O objetivo é acompanhar o manejo de perto, de forma técnica, para o aumento efetivo da produtividade, sem esquecer, claro, da rentabilidade, né, meu irmão? Maravilha! Atualmente a companhia está em franca expansão, tá lá com 9 unidades, patrocínio de Amatriz, Patos de Minas, Coromandel, Uberaba, Conceição das Alagoas, Pirajuba, Capinópolis, Ituverava, já no estado de São Paulo, agora também presente em Santa Juliana, com a fusão com a AgroSuporte. Quer conhecer mais o universo da Cultura Agromais? Também posiciona o celular no QR Code que está na tela ou clique no link aqui que está abaixo, vai ser direcionado para as redes sociais deles. Um abraço a toda a família, a todo o time da Cultura Agromais. Um abraço. Vamos falar aqui da nossa nova parceira, Anatomic Gel, né? E aqui está na nossa mesa aqui, 2 modelos muito bonitos de botinas, né? Botinas e botas. Anatomic Gel. E nós somos usuários há vários anos, né, meu irmão? Fidelizados. Fidelizados. A botina... é um prazer falar da Anatomic Gel, a gente que já usa há bastante tempo, e trazer eles aqui como parceiros é uma alegria muito grande. Muito bom. A botina Anatomic Gel, pessoal, é confeccionada em couro de ótima qualidade, além do fato de serem revestidas também de couro, né? Isso garante maior absorção contra impactos e também maior conforto, né? Eu acho que essa questão, por fora. Essa questão do cachorrinho que é labrador, né? Eu acho que é um labrador, né? Significa assim, além de ser um ótimo amigo do homem, é um conforto, né? O conforto da Anatomic Gel é realmente algo legal. Diferente. Outro detalhe, pessoal, que a gente pode destacar nesse calçado é o solado produzido em borracha gel, que torna o produto mais resistente e durável. Deixa eu pegar aqui para o nosso produtor dar um zoom aqui, olha aqui para vocês verem, pessoal. Olha o solado aqui, ó. Então, há 25 anos, a Anatomic Gel se propõe a produzir botas e botinas masculinas mais confortáveis do mercado. Além de confortáveis, muito bonitas, tá? Então, você que tá aqui, ó, escaneia o código QR Code, né? Tem desconto pra turma aí, maninho? Que tá do lado, você vai ser direcionado diretamente pra loja com 10% de desconto já aplicado em seu carrinho, viu? Então, o código é ROOTS10. ROOTS10. É isso aí. Não perca a oportunidade, já troca aí, atualize o seu guarda-roupa aí. É isso aí, vamos falar da Faelo Filmes. Alô, produtor! Faelo Filmes é uma empresa especializada em eternizar grandes momentos. Atua no mercado de Patos de Minas e região há mais de 9 anos. São especialistas em filmagens de casamentos, eventos empresariais, transmissões de live, gravação de DVD. O homem é fera para o nosso cenário agro. Também atua com captação de imagem por drone. Quer conhecer um pouquinho? Você gostou dessa, maninho?
Boa, hein? Gravação de DVD, gostou Você dessa tá- ou não? Aí eu tô aqui. Foi bom, hein? Foi chique demais. Pra você que não tá entendendo, o nosso produtor Faelo fez toda a parte de captação de imagem do DVD que o Ismael produziu, não, que o Ismael gravou. Foi legal. Depois fala desse projeto aí, foi legal. Eu vou falar, depois eu vou falar. Foi legal. Procura lá, @ no Instagram, @ Ismael e Eduardo, que você vai entender. Daqui a pouco nós O Faelão conversamos. foi o responsável por toda a captação de extrema qualidade. Quer conhecer um pouquinho mais também do universo das filmagens da Faelo Filmes? Posiciona o celular no QR Code, clica no link que está aqui abaixo, você vai ser direcionado direto também para as redes sociais deles. Eu nunca vi um homem trabalhar tanto. Ali tem consistência, posta casamento todo dia. Um abraço, Faelo, tamo junto! Tudo bom, vamos falar da SCL Agro, nossa empresa, nossa parceira, novos tempos, novas soluções. Escala Nutrição Animal evoluiu para a SCL Agro, com a mesma qualidade, buscando ainda mais o sucesso dos seus clientes, oferecendo soluções completas para o agronegócio. A Escala Nutrição Animal evoluiu sem abrir mão da parceria que você já conhece, tudo isso pensando em um futuro melhor para todos. Evoluir sempre, essa é a cultura da SCL Agro. Conheça essa nossa parceira, conheça essa evolução acessando o QR Code que está aí na sua tela. Vamos falar do Clube Roots? Tamo junto. Vamos dar um recado só para os empresários antes da gente falar do Clube Roots. Você que é empresário, você que quer vincular a sua marca aqui junto conosco no Clube Roots, manda mensagem pra gente, vai ser um prazer apresentar o nosso projeto 2023. Estamos com um monte de coisa legal pro cenário de 2023. Lembrando que o nosso foco, o nosso propósito é levar informação do agro, é comunicar muito bem esse nosso movimento, trazer um time de peso, assim como o Heitor que tá aqui hoje falando de startup. Manda uma mensagem pra gente, vai ser super legal a gente poder conversar e bater um papo sobre esse cenário também. E pra você que tá aí do outro lado da telinha, que eu não tenho empresa, Douglas, como é que eu faço para ajudar o Roots Podcast? Como é que eu faço para apoiar? Sendo um apoiador lá no Clube Roots. Você vai posicionar o celular no QR Code, vai também clicar no link que está aqui abaixo. Se você estiver vendo do celular, é um paradoxo eu pedir para você posicionar a câmera do próprio celular que você está enxergando. Então você clica no link que está aqui abaixo, você vai ser direcionado direto para uma plataforma do PicPay, uma plataforma de pagamento, você vai fazer um breve cadastro, é rapidinho, larga a mão de preguiça. É rapidinho, você faz um cadastro lá com seus dados e depois você escolhe um plano para ser um apoiador a partir de R$9 por mês. Um espetinho, maninho. Um espetinho, a partir de um espetinho. E o nosso objetivo, pessoal, nada mais é do que a gente fortalecer esse projeto agro aqui de suma importância, né? E o agro, para nós que estamos dentro do agro, nós conseguimos compreendê-lo, a gente consegue saber de tudo de bom que ele tem, das fortalezas, mas a gente precisa comunicá-lo. Ele é mal interpretado por muitas vezes, né? Não só nos grandes centros, como a gente brinca lá na Faria Lima, né? Mas também no interior. E o nosso objetivo é que o agro seja bem comunicado nos 4 cantos do Brasil, e esse Clube Roots, ele tem essa função, tá bom? E nós estamos construindo a comunidade Roots, comunidade Raízes. Comunidade, aí, estamos falando aqui de comunidade, a gente vai trazer para vocês mais detalhes, mas para você que quer entrar na nossa comunidade, não deixa não, ó, vai lá no nosso Instagram, vai lá em mensagens, ó, quero participar da comunidade, até a gente apresentá-la de forma vai ter muita coisa legal, bem detalhada. Se você já tiver curioso, vai lá e comenta que você quer fazer parte da comunidade, né, meu irmão? Maravilha. Heitor, cara, que legal esse bate-papo. Eu queria já emendar aqui e entender e já saber do direcionamento dos seus cobre. Como é que você está investindo? Nós estamos falando de startup, onde é que você colocou seu dinheiro? Nós vamos colocar também, nem que seja um pouquinho lá, pô. Você que entende tudo desse universo, aí é quase que uma renda fixa garantida. Ah, não é nada, o negócio é muito risco, melhor, né? Então, eu tenho investimento anjo em 2 startups. Uma coisa que é legal demais falar é que hoje é muito mais fácil você conseguir investir em startup, né? Você já tem... Comparado lá no início. Quando demais, era uma coisa muito complicada, né? Hoje você já tem plataforma de financiamento coletivo. Então, tem startup que entendeu essa dor e criou uma plataforma para comprar startup. E tem, inclusive, startup. fundos, né? Tem caras que fazem captação com ticket a partir de R$2.000, R$3.000. Então, eu vou falar de um fundo aqui grande, que talvez seja um dos maiores do Brasil, o Bossa Nova, lá do João Kepler, que é bem famoso, gigante, né? Então, eles fazem captação e eles investem a grana para você, né?
Acho que ele é o maior investidor anjo do Brasil. Ele é o maior investidor anjo do Brasil, pelo menos em número, né? Aham. Eu não sei necessariamente em capital, mas sem dúvida alguma em número de empresas. Então, assim, Fera demais. tenho investimento em 2 startups, as duas de serviços... Direto na startup. Direto na startup. As duas da linha de serviços, porque eu acredito que nós precisamos melhorar demais, principalmente na parte burocrática, né? Empreender no Brasil é um troço complicado. Então tem uma que eu invisto que era uma área de atendimento ao consumidor e a outra na parte de contabilidade. São plataformas que têm a intenção de facilitar a vida do pequeno e médio empreendedor, que eu acho que talvez é onde esteja o maior gargalo no Brasil, né? A dificuldade do cara que é MEI ali de tentar minimamente se estruturar para poder dar uma melhoradinha, né? Afinal de contas, é esse tipo de empresário que toca o Brasil, né, nas costas, digamos assim. E é quem, de fato, quem mais precisa de educação, de capital e tudo mais. Então, eu acredito muito nesses negócios que facilitam a vida dessa pequena e média empresa. Cara, você sabe que faz sentido demais? Porque legal você expor e compartilhar isso com a gente. Já fico agradecido aqui por você compartilhar com a nossa audiência esse cenário. E parece que esse movimento de informação contábil, informação administrativa, informação do usuário, informação do cliente, parece que, entre aspas, é um cenário chato. É um cenário chato de ser discutido, de você procurar informação. E agora a gente está vivendo um movimento de internet, com a própria evolução da internet, a evolução dos BIs, a evolução lá dos dashboards de gráfico. E tá muito mais palatável pro empresário, independente do tamanho, ele começar a enxergar os indicadores contábeis, os indicadores em gráfico, que antes parece que era difícil de comunicar. E eu não sei na profundidade, mas acredito que essa solução na contabilidade seja em mastigar muito bem a informação, deixar ali na palma do celular o cenário de indicador, e eu acho que faz sentido demais. Exato. E facilitar o trâmite também, né? Você tem muito problema com imposto, enfim, às vezes o custo da contabilidade, você tem uma contabilidade, o investimento, na verdade, da contabilidade, você não está preparado para ele, né? Você tem um contador que é excelente. Pô, mas ele vai te cobrar 2 salários, por exemplo, e sua empresa às vezes nem tem receita de 2 salários. Então quer dizer que esse cara vai ficar fora? Não, precisa ter alguém para poder atender ele. Olha só. E uma dica que eu daria, né, e aprendi isso depois de tanto tempo nessa área se você for investir em alguma coisa, investe em alguma coisa que você conhece do negócio. Então, então, mas você entende atendimento de cliente, contabilidade? Não, eu entendo serviço. Porque eu tenho um escritório de advocacia, é o que eu faço. Legal. Então, na não hora precisa ficar fechado com, opa, eu preciso investir em advocacia, não. Eu sei como que o contador precisa fazer para ter margem. Entendi. Entende? Eu entendo os indicadores, porque são os mesmos escritórios de advocacia. Vai ter uma coisa diferente? Sim. Vai. Mas a lógica... prestação de serviço você manja. É mais ou menos a mesma, né? Então, assim, na hora de assistir o pitch, na hora de olhar para os números daquela startup que eu vou investir, dica de ouro. Olha lá para a câmera lá. Então, dica de ouro. Aquela né? lá, vai lá. Então, na hora de investir, olhe para aqueles indicadores que você conhece, né? Tenta entender de onde vem essa receita, tenta entender qual é o caminho que aquele cara precisa percorrer para ele chegar num cenário em que ele pode ou não decidir se ele vai distribuir lucro ou se ele vai utilizar o lucro para poder crescer ainda mais. Qual é o tamanho do mercado endereçável? Então a dica As pessoas envolvidas. Exatamente. Outro ponto que é preocupante, né? Será que esse cara é primeiro negócio dele? Eu tô fora. Eu quero um cara escolado. Existe uma cultura de que hoje é bom você investir num cara que já quebrou. Uhum. Eu não necessariamente sigo ela, mas eu acho que você tem que ter um cara que é experimentado. Uhum. Né? É o primeiro negócio dele, já fez outros negócios que deram já teve certo, sucesso. Né? Então, assim, eu gosto muito de olhar para isso. Mas, principalmente, eu vou investir num negócio do agro. Eu entendo muito pouco. Né? Se eu fosse um advogado especializado em agro, entendesse de CPR física, de CPR financeira, enfim, de todos os contratos do agro, seria muito legal eu investir em algo desse sentido. Será que isso aqui é de fato disruptivo? Será que isso aqui muda a vida do produtor rural que eu advogo lá? Se mudar, faz sentido eu colocar grana. Entendeu? Eu colocar grana e, de novo, voltando àquela premissa lá, capital de risco, gente.
Né? Eu vou pegar o dinheiro da faculdade do meu filho aqui e vou investir numa startup. Vai dar errado. Não faça isso. Além de você provavelmente perder a esposa, você vai perder o dinheiro e vai ficar tudo ruim, né? O filho não vai conseguir estudar, enfim. Então, capital de risco tem que ter por essência isso. Legal. Tô já caminhando pro... Quer fazer mais algum comentário, Maninho? Não, tá. Show de bola. Já caminhando pro encerramento, a gente trouxe aqui um presente pra você. Um mimo lá do nosso parceiro, da Baú. Pô, legal demais. Nem mereço isso aqui, não. Merece pelo amor muito de Deus. mais do que isso, meu querido. Aí tem um cafezão de primeira. Rapaz. Mostra lá porque que Deixa eu mostrar pra aquela câmera ali. Catuai verde. Catuai. Rapaz, chique. Eu quase não gosto, né? Quase não Aí gosto sim. do café. Esse café é bom, hein? Ó, Catuai vermelho. Catuai vermelho. Tem uma xícara aqui toda Torra personalizada novinha, também. setembro, trem granfino. Safra novinha. Maravilha. Muitíssimo obrigado. Pode guardar aí Deixa eu dentro. guardar aí. Valeu A demais. gente quer te agradecer imensamente. E esse aqui é um chaveiro da SL Agro pro carro novo que você vai comprar, ó. Aí sim. Eu tenho que esperar essa startup lá multiplicar e vender pra trocar de carro. Maravilha. A gente quer agradecer. Bom demais. Te agradecer bastante a sua vinda. Acho que a gente tem assunto aqui, na verdade, para tratar Cara, que mais magnífico. umas 2 ou 3 horas. A gente já fez o compromisso aqui de trazer, Heitor, e já fica aqui o convite para o time das startups, dos investidores que se assiste também, para a gente poder gerar conteúdo Vamos fazer. com o time da startup, com o time do investidor. Vamos escutar esse cara da startup, vamos escutar a história dele. Você também tá com a ligação com os investidores do agro que estão nesse movimento também. Vamos trazer também esse olhar do investidor para a gente poder compartilhar esse conteúdo. Te parabenizar demais por essa busca incessante de conhecimento, compartilhar isso conosco, também com o nosso time aqui, com nossos ouvintes e a nossa audiência. Parabéns pelo projeto que você conduz lá de gerar conteúdo que não é fácil. Também tá lá gerando podcast, tá agarrado lá no Instagram. Mais uma vez, muito obrigado. Fica à vontade, Heitor, para deixar um recado final, deixar as redes sociais para o pessoal achar vocês lá no escritório também. Bom, primeiro agradecer, né, pelo convite. É sempre um prazer, primeiro encontrá-los e depois, mais ainda, conversar com vocês, né? Igualmente, obrigado. Roots Podcast acompanho demais, gosto demais do conteúdo que vocês trazem aqui, e isso é sinal de que a coisa está dando certo, né? Porque se tem alguém que é ouvinte que não entende pouco de agro, né? Enfim, eu gosto muito. E tá recorrente vendo os vídeos, é porque sempre a gente vendo, porque o conteúdo é furando a bolha do agro. Exatamente, conteúdo sempre de muita qualidade, cuidado que vocês têm com todo mundo que vem aqui. Então, agradecer mesmo pelo projeto, dizer que quantas vezes for convidado, são as vezes que eu virei. Maravilha. Né? Então, também estamos de portas abertas lá. E para poder nos encontrar, Amaral_Advogados no Instagram ou Amaral Advogados no LinkedIn. E eu, pelo Instagram, Heitor Amaral ADV. Então, o que vai achar lá? Vai achar uns violão? Esse aí eu preciso compartilhar lá pro Instagram. Aí sim. Você sabe que eu gosto demais, tanto de café quanto de viola, mas o negócio lá tem de tudo um pouquinho, né, Ismael? Bom demais. Eu costumo dizer que quem deixa a mosca, né, o mosquitinho da mosca picar, isso aí o homem é fera também, moço. Não dá conta de viver sem música. Fisicamente, quem quer te encontrar, lá em Uberlândia? Lá em Uberlândia, nós estamos lá na Rua Monte Alegre, número 505, sala 101. O escritório tá lá, quem quiser passar lá para poder beber um café, né? Agora vai ter um catuai lá para poder, pelo menos enquanto durar, né? Então estamos lá em Uberlândia, mas é o que a gente conversou. Nós temos cliente no Brasil inteiro. Esse mundo digital hoje possibilitou esse atendimento para tudo quanto é lado, né? E com extrema qualidade, né? Exatamente. Fazer reunião de vídeo com extrema qualidade. A gente vai até o cliente também, então assim, para nós não tem fronteira não, sabe? A nossa ideia lá, um dos lemas do escritório é conseguir sentar na mesa do cliente e entregar aquilo que ele precisa. Então a gente tem muito afinco nisso. E fisicamente estamos lá em Uberlândia, mas estamos no Brasil aí. Temos cliente no Sul, lá em Manaus, temos cliente para tudo enquanto é lado. Maravilha, maravilha. Maninho, ficamos por aqui. Você que tá aí do outro lado da telinha, gostou desse conteúdo, já compartilha esse conteúdo aqui nas suas redes sociais, sobe lá pro Instagram, não deixa de nos seguir. Coloca aí, ô meu produtor. Como é que é? O seguir, compartilhar curta, inscreva-se e ative a notificação. Ajuda a gente. O YouTube tá contando pra gente aqui, ó. Tem um monte de gente vendo o conteúdo da gente aqui e não é inscrito. Clica no botão vermelho aqui. É fácil, é simplesinho. E ajuda o YouTube a entender e divulgar o nosso trabalho também para mais pessoas. Tamo junto, ficamos por aqui. Falamos sobre startup no agro, sobre negócio, sobre o universo gigante. Maninho, obrigado pela companhia de sempre. Tamo junto e até semana que vem.
Valeu, Heitor. Valeu, tamo junto. Um abraço, pessoal.